Amém. Toma o nome da gente. Eu agradeço a Deus pelo tempo que nos concedeu. Que o nome de Jesus seja glorificado. Pelo que fez por nós nesta manhã. Eu creio que Deus, que o seu nome seja glorificado. Por tudo que fez por nós. Salva de palmas para a glória de Deus. Amém. Amém. Também te saúdo mais uma vez. Porque nos unimos aqui pelo amor do Pai que nos concedeu de estar aqui. O tema que estamos a partilhar é o sujeito desta manhã. É salvo para praticar boas obras. Fomos salvos para praticar obras. Esse é o sujeito que estamos a partilhar hoje. Eu sei que é uma mensagem que tem a bênção e é benéfico para nós. É uma das mensagens também que é para a igreja. Para toda a igreja. E para todos os cristãos. Bem amado ao Senhor. Eu queria dizer a um filho de Deus. Como fomos salvos, não fomos salvos em vão. Fomos salvos pelo objetivo que Deus queria. Quando o homem estava no Éden, o Adão, ele e a Eva, estavam no tempo inocente. Quer dizer o quê? Não se conheciam. Não sabiam da sua personalidade e não sabiam que estavam nus. Amém. Amém. Não sabiam que não tinham roupas. Também não conheciam o pecado. Também não conheciam o mal. Também não conheciam o bem nem o mal. É essa fruta que consumiram, ou essa fruta que comeram, era para conhecer o bem e o mal. Essa fruta dentro deles abriu os olhos. Começaram a conhecer o bem, tanto como o mal. E a partir daquele dia, tudo mudou. Tudo tornou-se diferente. A pessoa no seu corpo, na natureza, e ele foi se encostando no que era mais do mal. Foi mais colado para o mal. Porque o corpo já foi vendido para o pecado. E começou a fazer o que é chamado obras da carne. As obras da carne levou o homem a se separar com Deus. Bem que conhece o bem e o mal, do fruto que comeu, mas o seu coração já não foi centrado no bem. Foi centrado mais para o mal. E o mundo corrompido. E o mundo foi mais para o mal. E a Bíblia diz: e Deus, na sua divindade, se arrependeu por ter feito o homem.
o estado do homem já não estava normal. E o coração do homem estava centrado e libertado para o mal. E no seu plano, já tinha arrumado um plano para o homem recuperar aquilo que perdeu. Mas era preciso um processo longo. E esse processo, para levar anos e anos para ele recuperar o homem. Para recuperar bem o homem, era preciso um plano, uma linha para ele enviar o Salvador. E a consequência do pecado levou Deus tempo de gerações, de muitos anos, para procurar recuperar o homem. Nas estratégias, nas missões que ele mandou seus homens, sempre falhava, porque aquelas pessoas não faziam o que é bem com a vontade de Deus. Segundo o plano de Deus, a humanidade para ser salva era preciso um sacrifício ser feito. Embora o sacrifício dos animais, mas não completava mesmo. Quem diz amém? Eu digo para o Filho de Deus, nós fomos salvos para praticar boas obras. Filho de Deus, quando se diz fomos salvos, porque foi feita uma obra para salvar. Foi feita uma obra por Deus que nos levou para a salvação, para um objetivo, para nós praticar boas obras. Quem está acompanhando o pensamento de Deus? Vamos ler no livro de Tito. Capítulo 2. Pegamos o versículo 11 até 14. Tito capítulo 2, versículo 11. Là, na suis déjà dans un temps en français. Natagi na kombo de Yesu. Amen. Nabi natagi na kombo de Yesu. Amen. Ah, papa, tabis na to tele bi poto no le yo banza. Levantemos para honrar a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Palavra do Senhor. Amém. Que 11 a 14. 12. Ensinando-nos para que, denunciando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e clemente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. 14. Que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo do céu, zeloso de boas obras. Palavra do Senhor. Amém. Tu vai ter uma canção de uma boca. Salva de palmas para a palavra do Senhor. Merci que faz. Toma, sente. Apôstolo Paulo a sua lição, mwana na ititi de uma boca. Aqui o apóstolo Paulo diz a seu filho uma palavra. Alors, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Golu ya nzambe oyo ezali liziba ya lobiko emonisama. A graça de Deus que o mar da bênção foi vista. Essa côté a biso tokolakisa biso. Nos prega e nos ensina. Totika makambo nyonso ya mabe mpe makambo ya mokili oyo. Para nós abandonar tudo que é do mal e tudo que é desse mundo. Então viver na siècle oyo. Para nós viver nesse século. Selon sagesse ya Nzambe. Segundo a sabedoria de Deus. Justice mpe piété ya Nzambe.
Justiça é a verdade de Deus. Mpona kozela na elikya oyo ekomonisama na nkembo ya Nzambe na biso mpe ya mokonzi na biso Yesu Para Kristo. nós ter a esperança que vai se mostrar pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ye oyo amipesaki ye moko mpona kosikola biso na mabe nyonso Que Ele se entregou para nos resgatar de todo mal. mpe apetola biso na mabe mpe apesa biso posa ya kosalaka misala ya malamu. Para nos santificar do mal e nos dar a vontade de fazer as boas obras. Nabina biso mwana Nzambe nde nalobaki Eu quero dizer ao Filho de Deus, como disse, Nzambe ntango moto akabwanaki na Nzambe quando o homem se separou com Deus, mutu azalaki lisusu na elikya te ya kozala susu to azalaki na espérance te moko na kati ya o vida. homem já não tinha nenhuma esperança em sua vida. Baposa ya nzoto edominaka kati na moto. Desejos da carne dominou o homem. Sino Biblia elobi E agora a Bíblia diz, grâce ya Nzambe graça de Deus source ya sali. é a fonte da Donc salvação. biso tobika Nós fomos salvos par la grâce de Dieu. pela graça de Deus. Ngolu ya Nzambe A graça de Deus yango esali ete eza liziba ya lobiko na biso. é o que é a fonte da nossa salvação. Soki boloba la grâce de Dieu awa Se nós falar aqui da graça de Deus, eza na par définition balobi c'est la faveur iméritée ya Nzambe. é o favor não merecido a Deus. Mais awa balobela la grâce c'est une personne. Mas aqui fala que a graça é uma pessoa. Donc balobi aza source ya sali. Porque é dito que ele é a fonte da La salvação. grâce de Dieu source du salut. A graça de Deus é fonte da salvação. C'est Jésus-Christ qui est la source du salut. É Jesus Cristo que é a fonte da salvação. Grâce à sa faveur imméritée, A graça é um favor imerecido. mais grâce peut à sa tout. E a graça também é pessoa. Bible lobi na biso, A Bíblia lhe diz, la grâce et la vérité sont liées à Jésus-Christ. a graça e a verdade vêm de Jesus Cristo. J'ai dit comment quelqu'un parle de son, ils sont qualifiés par beaucoup être beaucoup de casa pour ça. E quando eu digo que são, quer dizer, houve alguém que veio. Donc, quand on parle de la grâce, source à salut, E quando se diz a graça, a fonte da c'est salvação, lui-même Jésus-Christ de Nazareth. é Ele mesmo, Jesus Cristo Il de est Nazaré. la source à salut à l'humanité. Ele que é a fonte da salvação da humanidade. Donc, parce que a été manifesté, Quando se diz que Ele se et manifestou, cela qui s'est accompli sur la croix. que Ele mostrou a obra que Ele cumpriu na cruz. Et ça manifesté dans ta autorité. Não está manifestado nesse tempo, Mais et ça n'a pas manifesté qu'à la. mas já foi manifestado já antes. Il est là. E até hoje, Isso é na coisa sala. as suas obras continuam. Bem cuidado na E possibilité. o seu poder não acabou. Mais quand on va les autres enseigner biso, Nos ensina, il y a besoin de nous enseigner les années passées et les années présentes. quando diz que nos ensina, não no passado, mas no presente, Bien que Azala pas manifesté, bem que foi manifestado, bien que Azali grâce, bem que a mais graça, dans siècle old, mas nesse século, Azala enseigné. está ensinando. Na Calazar qui pour la salut, Há muitos anos estava para a les salvação. hommes n'ont pas piqué. Hoje eu e tu Et estamos. aujourd'hui, si vous soit les enseignements, Hoje é para ter il y ensinamento, a renoncement, il y a le salaire à paper. para anunciamento das obras Et ruins. si quelqu'un va sur le mission, E quando eles dito, ils ont enseigné, ils sont tous renoncés, même à Kaboya Mokili. para nós renunciar às coisas desse mundo, Donc s'attacher à siècle old, para nós se apegar nesse século, na sagesse ensemble, na sabedoria na de Deus, justice et la piété ensemble. da justiça e a piedade de Deus. En fait, quand il a mission, Para que dentro de nós, dans la partie de sa propre économie, para nós ser limpos diante dele, et oyo abiki sa biso na mabe nyonso, ele que nos resgatou de todo mal, po ete biso tozala sele mpona kosala misala ya malamu. para nós fazer boas obras, Po mutu apratike bonne œuvre, para a pessoa praticar boas obras. il faut azala se. É preciso ter os zelos. Soki ozala posa te, Se você não tem a donc vontade, ezalaka volonté, é a vontade. misala malamu As boas obras ezalaka volonté. é a vontade. ezali zele ezota epai na motu posa wana. É o zelo que vem do homem para praticar. Memi mokili elobi kokaba ezalaka volonté. Bem, o mundo diz que oferecer é a vontade. Les bonnes œuvres As boas obras ezaka kokaba te. não é somente ofertar. Amen. Amém. ezaka kokaba te. Não é somente oferecer. ekozala mpe malamu na bato. Mas também é se dar bem com as pessoas. kozala conseiller ya malamu. É ser um bom conselheiro. kozala moko oyo oza mpe kosolaka bato. É um que aconselha as Ce pessoas. sont des bonnes œuvres.
são as boas obras. Donc, balobi boye. E aqui eles Nós dizem assim, na scène pour pratiquer a boa. para nós termos zelo de práticas. Les bonnes œuvres va pratiquer a boa. As boas obras são práticas. As boas obras não se fica com ele como egoísta. Aquele que pratica boas obras são obras práticas. Não são obras teóricas. Mas é aquilo que se vê visualmente. É aquilo que a pessoa pratica. Filho, nós somos salvos para nós praticar boas obras. Se você creu em Deus, você veio aqui e você é egoísta, o seu caráter, o seu comportamento, a sua maneira de viver, você é muito egoísta. Você não quer partilhar amor com Deus. Bem amado, você faz um trabalho em vão. A igreja está aqui. Nós não somos rivais. Não somos adversários. Somos a casa do Senhor e filhos de Deus. Nós temos um Pai que nos gerou da semente da sua palavra. Dentro da igreja C'est la famille de Dieu. é a família de Deus. Há muitos anos, Deus tinha um povo, mas no nosso tempo, Deus tem a família. Ele como pai, nós como filhos dele. E nós começamos a as obras que Jesus completou na cruz, que fez com que nós fomos salvos. Por isso, é que quer viver a graça de Deus que se manifesta intensamente na sua vida. O ponto de partida é crer. É a fé. 1 Timóteo 3:8. Tito 3:8. Se ler. Ali a Bíblia nos diz, vou ir um pouco rápido. Tito 3, 13 à 14. 13 a 14. Soit souhait, il y a un souhait de pouvoir convaincre des sénats, des docteurs de la loi et d'Apollon en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Donc, ça va dans sa famille. Eu estou dizendo para Deus, Dentro da nossa fé, é preciso aprender a praticar o bem. Aqui o Timóteo diz no Tito, toma conta do Senado doutor da lei e Apolos. Esses dois tomam conta deles até fazer a sua viagem para ajudar na sua viagem. Para nós que e aprender a praticar boas obras. E ajudar as pessoas na sua necessidade para produzir um bom fruto na sua vida. Bem, amado, diz o ponto de partida é a fé. Por quê? A Bíblia lhe diz, quando nós cremos para praticar boas obras. Fomos salvos para praticar boas obras. Como lemos em Tito capítulo 2, para nós estar selados nas boas obras que Cristo trouxe a nós. des docteurs de la loi ainsi que Apollos.
Aqui o Paulo recomenda o Tito fazer boas obras para o doutor da lei Zená e Apolos. Zená era o doutor da lei. Noutra forma, ele é dito como fariseu e é chamado doutor da lei. Ele ensinava as pessoas a ler. Mas o que me admira é dito o doutor da lei. Ele que é o doutor da lei, mas é mandado um cristão tomar conta dele. E na Grécia, onde Tito está? Na Crete. Esse servidor tinha muitos pagãos. E Zená era doutor da lei. Quando veio para a igreja, vai ensinar a lei ou a graça? Amém. Amém. Mas cadê o doutor lá? Porque era doutor da lei. Mas eu vejo um que era Apolos. Era um dos apóstolos e um bom pregador. É um que pregava boa nova em todo lugar. Era um que impactou na igreja de Corinto. É um que trabalhou no evangelho e foi comparado com Paulo. Se lê no livro de Coríntios, depois te dizem que eu sou Paulo, eu sou Apolo, eu sou Pedro. Na missão de boa nova. E levou aí no território distante, inclusive para ir pregar boa nova. Toda aquela sua viagem. E o Paulo diz ao Tito que toma conta de toda a sua vida. E no fim de tudo, é preciso nós, filhos de Deus, como estamos aqui, é preciso conhecer a aprender a praticar boas obras, para nós procurar ajudar a necessidade das pessoas, para eles produzirem um bom fruto e nós também. Esse fruto que vamos produzir é fruto digno de arrependimento. Aleluia. Muito importante. Bem, amado, se nós formos salvos para praticar boas obras, há um benefício grande. Muitos pregam que a vontade não apodrece. Eu não estou mesmo naquele contexto, eu estou num contexto geral. Eu vou mostrar boas obras. Mas eu vou falar que não é somente Deus. Também está em servir a Deus. Será que posso dar para você 3 exemplos? Para que entendas dar e servir a Deus. Eu vou dar o primeiro exemplo. Abraão, o nosso pai, da fé. Um dia sentou e olhou para fora, passou 3 pessoas vindo. E quando se aproximaram, ele se aproximou diante dele e disse o seguinte: se eu ter graça aos vossos olhos, venham vos convido para minha casa. Eu darei água para lavar vossos pés. Vou matar um animal e fazer um bolo e vocês relaxar por baixo do animal. E se consumir, e podem continuar a vossa viagem.
E dentro daquilo c'était une hospitalité. é uma hospitalidade. No primeiro ponto, antes de ele dar o consumo, ele acolheu primeiro. Hebreu diz: não esqueçamos a hospitalidade. Porque muitos escolheram anjos sem saber. Amado, como você colhe a pessoa na sua casa? Como você colhe a pessoa na sua casa? Se você colhe a pessoa em casa, ele só sabe que a pessoa veio chorar. Muitos escolhem a pessoa em casa, só sabe que aquele veio comer. Muitos escolhem a pessoa em casa, para ele se tornou incômodo. Meu amado, a Bíblia ali muitos escolheram anjos sem saber. Aquele que você colhe na sua casa pode levar a bênção da pessoa. É o que é bom. Ele veio te visitar, dá pelo menos a cadeira. Colhe ele como. É muito importante. Abraão, antes de tudo, ele colheu esses anjos, convidou ele no seu tempo. Ele apresentou o consumo. Não apresentou primeiro o alimento, mas em primeiro lugar deu a água para lavar os pés. E eles se veem juntos. Abraão fez um tabernáculo sem saber. Será que eu vou explicar muito bem. Quando disse: venham, entra para o quintal. É um pátio. Quer dizer, dentro do tabernáculo está selado. Dentro uma casinha dentro tem um altar dentro. Dentro desse altar é o que é chamado pátio. Aleluia. Ele convidou para entrar no quintal. É o pátio. Eu daria água para lavar os pés. E o quê? As pessoas que conhecem o tabernáculo tinha um prato que eles lavavam. Antes de fazer o serviço, ele fez as mãos. Tem que lavar os pés. Em terceiro, sentam ali. Era uma tarefa. Já era um hotel. Que está da boca? Hotel para o pé. E depois eu vou fazer um bolo para vocês comerem. Eu vou de proposição. Fez um tabernáculo Abraão, tabernáculo espiritual que não era conhecida desse. Vocês vão ir descansar. É o lugar mais santo. E quando sair e começar a conversar, e o tabernáculo e eles conversavam com Moisés. Ele lhe dizia todos os segredos. E quando saíram, ele disse: eu vou guardar segredo para o meu amigo Abraão. Em primeiro lugar, no ano que virá, ele disse: onde está? No ano que vem, você terá filho. E Sara ele disse: está bem. Porque a mentira não pode habitar no lugar. Ele disse as coisas que vão acontecer para a destruição de Sodoma e Gomorra.
wana. E nós também temos essa revelação. Nous avons la promesse de Christ ailleurs partout comme c'est quoi? E nós temos a promessa que Cristo veio e morreu. Nós sabemos do mundo que está levado para o fogo como Sodoma e Gomorra que morre. E Deus compreendeu que Abraão fez um tabernáculo e ele não sabia. Ele vai fazer coisas. Você fará um tabernáculo sem saber. Aquele que entra na vida. Já torna um santuário dele. Benediction na ye. E ele não vai merecer. E Deus te faz Abraão fez sem saber. E agora você também não sabe. Hospitalité. Saiba exercer hospitalidade. Dentro da sua vida. Dentro da sua vida. Vai te porque vai se tornar santuário de Deus. Onde há Deus. O seu santuário está completo de glória. Você vai partilhar a glória de Deus. Quem está crendo que está pregando. A vontade de dar força de praticar. Pois obras são práticas. Não é sentar e conservar. Se a ocasião se apresentar, faça. Amém. Amém. Eu vou ao segundo elemento, eu vou dar 3 exemplos. Ezequias. Era um rei que teve na vida do Ezequias. Fez uma obra ou um ato que tocou o coração de Deus. É o quê? Eu estou a mostrar a bênção daquele que faz boas obras. Quando ele reinava, ele tomou o voto de restaurar o templo. Ele reabilitou. E ele retornou todo o serviço como deve ser. E quando Ezequias exerce, ele não pensou que um dia que o mal irá lhe atingir. Mas quando exerce, está a restaurar o templo de Deus. O templo de Deus, como é santo, ele foi retornar todos os serviços no seu lugar. Aquilo tocou o coração de Deus. E quando vem o momento favorável, é desfavorável. E quando e mandou Ezequias chorar a Deus. Ele estava doente. E a doença perto da morte. E a Bíblia lhe diz: e o profeta Isaías veio conversar com Ezequias. E quando veio conversar com ele, ele disse: prepara-te, arrume a sua casa. Amanhã, à noite, até a noite você não chegará. Você está. Nós conhecemos essa história. Um profeta maior. Um profeta conhecido no país. Um profeta que a palavra de Deus está na sua mão. Que se Deus disser, fica assim. Esse profeta, quando vem te dizer algo, querendo ou não, vai se cumprir. Estão junto com Deus.
Deus que quando fala algo não pode retornar ao seu território sem fazer isso. Ele está atrás de seus servos para cumprir com suas palavras. Mas Esaías, quando está profetizando Ezequias, e quando virou as costas, ele sabia que atrás de minhas costas, na casa do rei, o rei vai morrer. Mas o que se passou? Esaías, ele vai no palácio, ainda não saiu do palácio. Mas Ezequias, ele virou a sua cara no mundo. Ele chorou a Deus. Ele disse, lembra de mim. Mesmo é um rei. Ele chora a Deus. Chora a Deus. E Deus ouviu. E comentou que Esaías, e quando vai, ele era um que sabia que depois de ter um rei, e aqui ele nem chegou no portão do palácio. E a palavra de Deus retornou. Ele disse, vai dizer, eu vi o seu sonho, não vai morrer. Que eu meti 15 anos. Quais obras prolongam a vida do homem? Vai prolongar sua vida sem saber. O que me admira? Um profeta que é maior. Na colaboração de Deus que é firme quando ele diz diante de boas obras, Deus não resistiu e não conseguiu eliminar esse homem. Nós somos salvos para praticar boas obras. E Ezequias vira. E Isaías veio pela Ezequias. E eu penso que Ezequias, ele vai beber outra pomba para aleijar do mundo. Mas quando retornou, ele veio para boa nova. Veio para informar o nome de Deus. Ele voltou para falar na sua vida. E agora o Senhor te diz, talvez você virou as costas para boas obras. Mas eu te digo, filho, vem sobre a cruz. Vem para a cruz. As obras de Jesus Cristo também nos empurram a fazer boas obras. É a decisão de praticar boas obras. Vai prolongar sua vida e de seus filhos. Eu digo que no Senhor tudo é possível. Esse rei, quando ouviu que não vai morrer, eles deram a fórmula para ele ter a cura dessa doença que ele tinha. Tem que ter a consequência que Deus poderia lhe tirar. E Deus viu a obra que ele fez e ouviu seu choro. Eu quero dizer nesse exemplo que toma conta do templo de Deus. Tenha conta do servo de Deus. Como se diz, toma conta do Zenai e Apolônio, o servo de Deus, toma conta deles. Toma conta dos seus irmãos que estamos em Cristo. Como é que teu irmão ao lado adoece e você nem pergunta a saúde? Depois vamos cantar, se nós nos amamos de verdade, não existe. Não é amor e compaixão. Será que me acompanha você? Somos salvos para praticar boas obras. Quando o seu irmão cai no erro, não tem que te machucar.
É como se fosse na guerra, o meu irmão de lado é machucado, eu abandonar no mesmo lugar, não. Eu vou tomar a conta dele para que ele seja cuidado. Será que estamos a entender que praticar boas obras é importante para nós? Eu vou ir no terceiro exemplo. Eu vou ir fácil. É muito. Mas dentro dele eu vou dar a conclusão, o que boas obras levam para a nossa vida. Mas com tudo que eu vou falar está baseado em um só, que é a ressurreição. Eu vou ter exemplo que os três são ABC. Primeiro eu pego a viúva de Sarepta, seu filho, nas boas obras da sua mãe. Quando morreu, Elias ressuscitou. Estão de acordo comigo? Eu pego a mulher Sunamita. Das boas obras para Eliseu. Quando o seu filho morreu, levou o filho morre, aquele filho ressuscitou. Por que Eliseu teve a compaixão de... Ele viu a grandeza da bondade que essa mulher praticou na sua vida. Fez com que esse filho ressuscitasse. Eu vou no ponto C. Os exemplos que eu vou são Tabita, Dorcas. Nós conhecemos a história de Tabita. Se ler a história de Tabita, uma coisa que é dita, ela praticava boas obras. Na sua, as pessoas choraram bastante. As pessoas choraram, mulheres, crianças, homens choraram bastante. E quando Pedro mostraram Pedro as coisas que ele fazia e a roupa que ele oferecia. E entristeceu Pedro. E levou Pedro a fazer alguma coisa para essa mamãe. E essa mãe ressuscitou. E quando Jesus chorou na sepultura do Lázaro, ele viu como amava. Aquele amor não era somente no Lázaro, também era pelas suas irmãs. E quando Jesus ia na casa da Maria, a Maria fazia tudo e cozinhava para Jesus. A Marta se incomodava para o consumo de Jesus. Ela que cozinhava. A Maria estava muito ligada a Jesus, ouvir bastante. E a Marta diz: e ela disse: minha irmã deverá me ajudar a fazer a comida para todos os discípulos. Era preciso ela dizer. E Jesus era ajudado na casa do Lázaro pelas suas irmãs mais velhas. E quando morreu, mesmo feito 4 dias, ele apodreceu. E Jesus foi obrigado. Bem amado ao Senhor, as boas obras ressuscitam as coisas mesmo que apodreceram. Lázaro ressuscitou. E as boas obras das suas irmãs gritou.
Tabita ressuscitou. Pourquoi tu seras malade, mais et le mec est A pas sua irmã sopra e falou para Deus. Même à Sarepta, c'est quoi? A filha de Sarepta, o seu filho Mais si que la ressuscitou. femme synamite, tu vois, elle n'est pas c'est quoi? E a mulher sunamita também C'est la base, il y ressuscitou. a pratique comme ça la malade. Está na base da prática da coisa. Eu penso que você vai exemple lá. E se você tomar esse Olha exemplo lá, tu vê o objetivo do Cristo da Bíblia, e saber o objetivo que o Cristo nos salva, eu sou eu vai fazer você com. tudo seu que morreu vai Eu sou ressuscitar. eu vai pegar que você não na vida. Tudo teu que estragou vai voltar Mas a vida. exame azar é justo ter a bolsa na bola muito usar a pai ação. Porque Deus não é justo para esquecer a bondade que nós Na fizemos. contar a frente com exemplo do seu PC. Vendo todos os exemplos que acabei de dar, Isso é malade. pois homens Les hommes de la mission, está nos levar, prolongation à vie. prolongação da vida, Les hommes de la mission, está nos levar, résurrection à la mission. ressurreição das nossas coisas. Mission na mchao de Paulo. Essas obras de Les Deus hommes de la mission. estão nos levar Donc vivre malade, peut être soit pour travailler en 20. para nós viver bem e nós trabalhar. Quand eu sou ça, les a pas battu. O que você está fazendo não é Et vão. Corinthiens 58 et lobby. O 1 Coríntios 51 diz, Et Corinthiens 15 verset là, 58 et lobby que vous savez comment ça les a pas battu au sol encore. a obra que nós exercemos não é vão diante do Senhor. Et si que mon canal c'est besoin de toujours que ça est juste c'était à ça la bonne pour ça la bonne masse. E a Bíblia diz, Deus não é justo para esquecer a vontade que Deus Na solo tem. batsa ba kanisa tande ko moko na misala mala masala. Eu estou falando que Deus lembra de alguém pelas duas obras que Ah, fez. kanisa biso. Que lembra de C'est Deus très important. é muito importante. Na solo sama na sa. Eu digo, filho Ça de besoin Deus, de kanisa biso. Deus se quer lembrar Na de Deus. kanisa déjà belema wana. Eu já mostrei esse C'est la exemplo. même chose. Mas nesse ponto, Sabe a soma da pe aye ba boko sanya ko. Na posse que a soma na passo ye. Deus retorna para ver o que você fez de bom, porque Ele sabe. Não, porque depois na sua ça to chiter na kati ya pensée. Eu vou para terminar e concluir o nosso pensamento. Misala mala. Boas obras, Donc même pour la pratiquer. nós vamos chamar para a prática. Exemple, quand il m'a dit sur la bénédiction qui terrestre, c'est que É para nos lembrar das bênçãos terrestres e também celestiais. Quer dizer o quê? Nós temos as bênçãos terrestres e nós também temos bênçãos celestiais. As bênçãos terrestres é o que eu acabei de mostrar. Na história de Abraão, é a história de Ruth. Eu posso ir na história de Jó, mesmo de Davi, mesmo dessas duas mulheres que seus filhos ressuscitaram. É muito, mas são bênçãos terrestres. Mas bênção celestial, como Daniel disse, é diferente comparado com bênção terrestre. Daniel 12 nos explica, e Apocalipse nos diz essas coisas. E Mateus também nos diz isso. Está nos dizer boas coisas. É, amado, nós somos salvos para praticar obras. Você, como é que serve a Deus? Como é que serve na sua casa? Você é salvo? É bom. Mas como é que você caminha? Dentro das obras da fé sua, as obras da fé que nós praticamos, não praticamos as obras da lei. São obras da fé. E eu vou. Apocalipse chapitre 22, verset 12, ele dit, voici je viens bientôt. Se nós pegar Apocalipse, versículo 22, diz, eu já venho. Eu já venho. E a minha retribuição, e a minha retribuição é para dar naquele segundo o seu trabalho. E Jesus já veio. Ele vai vir com um pacote de retribuição. Ele vai vir com um pacote de coroas. Ele vai vir na plenitude de muitas coisas.
Eles terão coroas que vão brilhar como os pregadores, como Daniel explica. Mas Jesus disse: eu venho pagar as pessoas segundo as suas obras. Se vai nos recompensar. E se nós somos pagos segundo a nossa fé, porque a Bíblia diz para ser feito segundo a sua fé. Mas bênçãos celestes, mas vamos ser pagos segundo as obras da fé. Convido a compensar as pessoas segundo as suas obras. A igreja é um lugar que nós praticamos as nossas obras e vamos ser pagos ou recompensados amanhã quando estaremos no tribunal de Cristo. Eu vou me agradar do lugar que não. Olha o seu irmão lá. Olha o seu irmão lá. Olha o seu irmão lá. Diga-lhe. Faça boas obras. Não tem inveja de mim amanhã. Mesmo nos céus não haverá invejoso. A inveja está aqui. Nos céus teremos outro corpo. Aquele não conhece pecado, não conhece o mal. E quando você não tem recompensa, você estará consciente que não fez coisa. Você não vai reclamar. Também não terá vergonha. Você vai ter vergonha no sentido humano. Por isso, diga ao seu irmão: faça boas obras para amanhã não ter inveja de mim. A retribuição é aquele que exerce as suas obras, não virá recompensa. Mateus 25, versículos 31 a 45, aí não vamos fazer. Esse Mateus 25, Jesus explica o que vai acontecer nos últimos dias. Quando virá em sua glória, isso seguinte: no dia que o Filho do Homem virá ao mundo, e quando vir, ele vai juntar duas raças. Ele vai pegar os cordeiros e vai com os cabritos. Vai pegar os cordeiros e cabritos, vai separá-los. Essas duas raças, a família dos cordeiros e cabritos, vão se levantar dentro do peito. E como ele vai se levantar, ele vai separar em duas partes. Ele vai dizer para os cordeiros: vão para esse lado. Vão entrar no reino do meu pai que arrumou para você. Porque eu tinha fome, você deu-me beber. Eu voltei a água, você me deu a água. Eu voltei a roupa, você vestiu. Eu estava doente, veio me ajudar. Eu estava na cadeia, você viram. Vão entrar na terra do meu pai e alegram-se. E as pessoas vão dizer o quê? O rei, o quanto que nós te demos a água? Quando nós te demos a comida? Quando que nós visitamos na cadeia? Quando nós fomos visitar a vocês? Quando você faltou a roupa e nós temos? E no tempo que está, fisicamente ninguém vê. Fisicamente ninguém vê. Mas dentro do mundo está exercendo para Jesus. Jesus retornou. Em todo mundo. Essa prática de não é fazer de todo o tempo.
a vida do Filho de Essa Deus. filha montiminhosa. É a vida de todos Essa eles. filha com Cristo É nhosa. a vida de todos A eles. no tempo nhosa. Eles em todo Você momento. não vai a Você fez na pouco olha vai liberar daqueles que eles creem eu em mim. não vou na sua mãe, sabe? E quando eu estou do Filho de Não Deus, disse na sua mãe, não sua mãe, cairá. então eu vejo que ajuda. Mas a sua mãe na sua mãe, Mas eu devo mas na sua ajudar. mãe, kuna na likoro. Então ajuda eles. Aquele som da mistério, bona. É um tipo de mistério. Esse mistério. É mistério. Não precisa saquar. Você me dá Você sequência. não tem colocar. Você vai falar. Ela vai você ler. Saiba que fizeste um Ela erro. vai você ler. Você fez um erro. Só tem a Se saquar. você me dá Só sequência, que eu não sabe. você pega só o que fez. Olha ali. Por quê? O pescado. Você não me deu. O pescado é isso. E você dá Jesus. Então, eu botei a malade. Você foi me visitar doente. Ele subiu na vida, subiu na botar a malade. E você vai ajudar aquele que está doente. Então, eu botei a cá. Porque quando vem, Eu botei a papai, teu corpo. você vê que vem, Eu que botei a teu corpo. mas você não pode visitar o papai. Mas você veio visitar Jesus Cristo que está dentro do pastor que está incomodado. Muito importante. Eu visitei pessoas nem sabia que visitava Jesus. Eu vou visitar o hospital nem sabia que ia visitar Jesus. Eu fui visitar alguém para cadeia. E para Deus está se escrito. Essa revelação me admirou bastante. Mas vamos praticar mais outras. Vamos praticar mais outras. Não tem importância ser egoísta. Não, quando você prende seu coração tem filho. Você está a perder. E a recompensa está preto. Você está nesse lado. Como você está maldito? É primeiro que eles são malditos. E admirou Jesus dizendo palavras de maldição. Vão, são malditos. Você influencia pessoas não dar qualquer coisa para a obra do Senhor. Eu não, é pegar eu não, eu matei 25. Comece 30 até 45. Está escrito aqui. Você está malditos. Você está malditos. Todo filho e para você visitar alguém. Ou ajudar alguém na dor. Você disse não vou. Não é problema. Mas saiba que a maldição é sobre. Por isso não também está bloqueado. Você vai trocar pastor. Vai acabar com parte de tudo. É a mãe dele. Vai por quê? O teu coração endurecido. Você é como Nabar. Ele tem coração endurecido. Mesmo para ajudar aquele que lhe ajudaram, Davi, ele endureceu seu coração. Muitos que te ajudaram quando você tem, começa a ofender. E o mundo diz que a ingratidão é condenável. Nabar, Deus matou. Você está no voto em você, você está a invocar a maldição. E isso me entristece o coração, o Filho de Deus está invocando uma grande maldição. Mesmo que não tem mesmo pequeno que tem, faz um ato da vontade de amor. Essa viúva tem apenas um pouquinho. E Deus colocou no balaio do inferno.
Jesus disse, aqui. e colocou mais de todos os porque o que ela colocou é o que ela tem. E Deus, com todo o coração, pode não ter, mas faça um ato de amor. Eu não tenho, mas eu tenho oportunidade. Eu lutei, tenho vontade. Eu quero contribuir. Deus vai te ver. Você vai apagar o mas interessou o coração dele. Você que está você vai procurar chutar depois de completa, mas você que convida, sai. Estão malditos. Eu estava doente. Não vieram eu tinha fome. Não me deram de comer. Eu voltei a roupa. Não me vestiu. Procuraram dinheiro da igreja para comer. Não deu. Era preciso comprar primeiro lapa. Você influenciou o você está no bloqueio de coisa. Eu não vou esconder a verdade. Eu vou te dizer a verdade para você aprender. Nós estamos para praticar coisas. Obra de fé que vai me levar em grande bênção. Filho de hoje. A sua família se sabe que tem um ponto na sua vida. Você não gosta de isso. Eu te digo, você que se mata. Ele não foi dar uma fé. Ele pode eliminar 10 mil, 5 mil pessoas. Mas sabe sobre você que mais se estraga. Você tem que fazer autodestruição. Arrependa-te, arrependa-te. Diz para a igreja. Somente restou 2 caras. Eu te prego saber praticar mais. Outras coisas nós que levamos o mal no serviço. Vamos fazer um exercício mais. Eu vou dizer. O que? Como estamos regressar a casa. Procura espelho. Vem pela manhã, vamos fazer oração. Eu vou orar a Deus para fazer saúde da sua vida. Vamos fazer? Quem está apertando o seu comércio para não ir. Vamos fazer isso amanhã. Vamos fazer. Quem tem espelho aqui? Não tenham vergonha, vem para agora. Ou depois de você vê, depois mostra no homem. Se você vê na vida, veja. Vamos fazer. Que Deus seja louvado. O luxo da sua vida vai sair. Vamos fazer. Onde está o espelho? O que é isso? O que é isso? Eu vou colocar um aqui e um desse lado. Eu vou começar com aqui. Eu vou pegar. Eu sou os crentes e precisa crer. Eu vou dar o aqui. Levante esse espelho. Vira. Vira. E vê. Aquele a pessoa tem eu sou orando. Eu vou fazer um vídeo para mim. Diga bem. Quem compra aquele serviço? Quem vende 2 de pé? E vê que apertou seu comércio?
Hoje vai sair. Viva na cova de Deus. Vai sair em nome de Jesus. Só que eu tenho. Se você vê, Como você não me tem. não vira o rosto. Dá na competência dele. Vê, Se não pensa bem. e depois dá o Só sei que essa ali. o segredo agora. Não pergunta se viu. Até você a família não vai de novo. Hoje as filhas da família vão sair. Os avós que apertaram a vida do irmão. Levaram. Hoje o Cristo vai sair. E vão para o Cristo. Hoje vai ver a pessoa que irá. Hoje é a escolha de Deus. Eu olho o Cristo apertou tudo da vida de Deus. E sai. Eu digo que seja o de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos estar. Veja o Senhor. Que pegou o espelho. Quando eu dizer 3. E vira o espelho. Se vê. E passa no ar. Vamos fazer rápido. 3. Vira o espelho. Dá no outro rápido. Dá no outro. Vamos fazer rápido. Hoje, Cristo vai descobrir. Cristo da família vamos descobrir. Aquele que já pega, vamos descobrir. Vai ver. Vem. Acabamos. Acabamos. Vamos ser Vem, espelho. Vai lá, agora o segredo. Estamos descobrindo assim. Acabamos. Para aquele que te apertou para não dar o dízimo. E te apertou não fazer mais ou menos. Será que acabou? Então, de olho. Merci. Como não tem? Guarda no coração. Agora, aquele Bruce está por soltar. Hoje está saindo. Hoje. Salva de palmas para ele. Eu quero fazer a conclusão. Abra seu coração. Jesus não viu a riqueza que tinha, mas viu a bondade que arrumou para ti amanhã. Seja chamado no seu caminho para fazer coisas. Você não foi chamado para ser egoísta. Você salva. Ele não guardou a bondade para ti. E você faça o mesmo. Paga o seu dízimo. Ajuda a obra do Senhor. Ajuda os seus irmãos no bairro. Ajuda a sua família. A outras coisas. Sai da moleza. Você não vai rezar. Não vai rezar. Não é servo de Deus. Nós somos capazes de fazer tudo naqueles que exerceram hospitalidade com a vontade. Que Deus abençoe essa palavra.
Quem decide ter uma ter Bem que não acabou porque essa pregação é longa. Eu quero que, para nós fazer a preparação, A matéria não é propulsão aqui, quando eu estava orando, eu propus assim. Só foi ele. Se você, A convicção é na sua convicção, o só capital de rebelião pensa na teu telema, vai que se rebeliar com vida, place partout. você teve muitos votos que não deu em várias equipes. Legal reparar na sala. Hoje, para Como uma como coisa, ela que tá aquele que você viu que com brincadeira na facilidade. vai expulsar a Todo mundo facilidade. les a yoté. Aquele que você Les viu a não homem é intérieur. um homem interior de ti. Você lá na night. Estão me acompanhando? Eu não usar espírito. Você aqui Ou espiritual, espiritual. ou espiritual, A se submeter na vontade de Deus. se submete na vontade de Deus. Porque você não sabe nada. Você quer ajudar o Não Brasil, isso não é tudo. peça que veja como mesmo Então, aqui, nós temos atividade com a mamãe na mão da quando se passar a atividade das mamães, eu vim aqui e me entristeci. Sabe qual é a mamãe? Que Deus abençoe as mamães. Essa é a mamãe com o mamãe. Eu pensei que uma mamãe também. Então, nós temos atividade com Quando nós fizemos essa atividade, Sustamos aqui na ligação. a minha dor era aqui em frente, Né? mas Nós aqui tem. nós éramos limitados Tem a mamãe com o e para outras coisas também. então, tá na cama mina ali. Vamos ver Nós vamos na retrete as lâmpadas como ficar. Temos retiro essa semana. Você sabe o trapô? Esta obra necessita